Nós temos orado para Deus nos abençoar e Deus nos tem abençoado. Nós temos pedido para Deus cuidar de nós e Deus nos tem cuidado durante todos estes anos e conhecemos que Ele seguirá nos abençoando. Não podemos confiar em nós mesmos para esta caminhada. Precisamos confiar em Deus. E dizemos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu lembro do hino antigo, que eu costumava ouvir no Rio de Janeiro, dizia assim: até aqui nos ajudou o Senhor, meu bom pastor. E a melodia fica em nossas mentes, não é? E sempre somos lembrados que Ele nos tem ajudado até aqui. Nós temos alguns visitantes hoje, pelo menos um rapaz. Como se chama, amigo? Fernando? Seja bem-vindo. E a irmã, como chama? A Deca, irmã Deca. Deus te abençoe. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu lembrava da senhora realmente. Sejam bem-vindos. Nós não somos uma denominação, nós somos um companheirismo cristão. Nós não cremos em denominações, porque elas não estão na palavra, ou ao menos não corretamente. Você nunca vê um fariseu, um saduceu, um herodiano exemplificado na palavra como algo correto. Paulo era um fariseu, deixou de ser para ser um cristão. Aquilo eram divisões do único evangelho, da única doutrina correta, que era a doutrina de Moisés. Mas aqueles grupos tinham suas ideias acerca do que Moisés falou e dividiram-se, formaram as denominações. Hoje nós temos ideias acerca daquilo que Jesus falou, então se formam as denominações. Mas verdadeiramente nós não queremos e rejeitamos a nossa ideia acerca do que Jesus falou e ficamos apenas com o que Ele disse. Apenas isto. Apenas a palavra. Nada mais que a palavra. Amém? Então temos caminhado neste caminho já faz alguns anos e a cada dia que andamos nessa liberdade, nós sentimos alegria por não dever satisfação a nenhum homem. Nós servimos a Deus. Isto é como quando um rapaz sai de casa. Ele toda a vida quer sair de seu lar para ter sua casa, seu dinheiro. É o que nós desejávamos quando éramos mais novos, né? Eu quero ter meu dinheiro, meu trabalho. Não quero ter que responder que hora eu vou chegar em casa. Mamãe, não, mamãe, agora não. Agora, mamãe, eu estou em minha casa. Na minha casa eu saio a hora que quero, volto a hora que quero. Então nós crescemos com esta ilusão. As moças, da mesma forma, eu quero ter minha casa, meu marido, e viver minha vida, ir onde eu quiser ir, e ter liberdade. Mas quando crescemos e alcançamos a liberdade, notamos que com a liberdade vem a responsabilidade. Você não pode mais responsabilizar seu pai ou sua mãe pelo que acontece com você. Você assume completamente o risco. Então você vê que liberdade não é algo tão bom se não acompanha a responsabilidade. Quando andamos a sós com Deus, nós temos liberdade, mas ela nos traz também uma responsabilidade grande de guardar aquilo que Ele nos disse. E o que eu noto é que quanto mais o tempo avança em rumo ao fim, o padrão tem caído, tem abaixado, e nós vemos toda a coisa piorando, vemos a diminuição da fé,
a diminuição da reverência para com as coisas de Deus, o respeito caindo, e vemos o mal crescendo. E quando andamos pelo mundo, parece que cada vez somos mais sozinhos, e mais sozinhos, e mais sozinhos. De maneira que nos parece ser que viemos de outra geração, estamos aqui sozinhos aqui neste mundo, e parece que tudo que nós temos apreço e tudo que nós amamos está em algum outro lugar. E você quer viver neste lugar aqui, e parece que não há espaço neste mundo para alguém viver como a palavra. Não há espaço mais para Paulo, para Pedro, para João. Não há espaço mais para Jesus Cristo. E os ambientes bons estão cada vez mais raros. E você procura por uma água limpa para beber, e a água está cada vez mais barrenta, mais saloba. Parece que a pureza da água já foi tomada e já foi espizinhada o rio, e a água está turva. É como quando você vai pegar água numa fonte. Eu já fiz isso, na minha casa sempre teve uma cisterna, uma fonte de água. E depois nós cavamos outra fonte quando vendemos parte do terreno. E eu sei disso com experiência. Não sei se você já carregou água no balde, alguém se levantaria a sua mão. Então, tem a vizinha fulana que tem água, e faltou água da embasa. Vai buscar água, menino, vai buscar água, menina. E você ia então com aquele balde e chegava lá já com sol quente. Não sabia você que aquela outra vizinha já havia se levantado cedinho e pegou água. E encheu o seu túnel. Túnel. Dificilmente vemos mais um túnel hoje, né? De zinco. E tinha os seus túneis já cheios, com aquele pano por cima, aquela lona amarrada com um cordão, com a corda. A vizinha já tinha guardado a água dela limpa para beber, água de gasto, água de uso, água de cozinhar. E você chegou tarde na fonte, e quando você vai pegar a água estava toda turva, já vinha com a lama, porque o fundo havia se agitado. O que você fazia então? Você pegava aquela sua água barrenta, botava um pano para coar e enchia o seu purrão, sua tina. Eu conheço como purrão. Tem outro nome, irmão? Aquela talha. Pote, ok. Pote, talha, purrão. Você colocava ali então um pano branquinho ali, limpo, e jogava água, o cisco ficava em cima, e a água assentava, e depois de algumas horas você podia beber a água limpa porque assentou. O que nós vemos é que Satanás, o nosso inimigo, tem agitado as águas. Ele faz bem isto, ele é quem traz tempestades. E a água está barrenta, e num sentido, a água é a palavra, porque Jesus é que tem água da vida. Então tem espalhado sua sujeira no Evangelho, de maneira que quando você pega um pouco de água para beber, a água está barrenta, mas ainda assim é água, ainda assim é vida, só que está barrenta, e não é agradável beber uma água barrenta. Conheço um irmão que bebia água de açude, a água era amarela, mas no sertão onde ele vivia estava tendo seca. Com aquela sede ele bebia água, a água chega vinha grossa, mas ele bebia, não morria. Os cães bebem água da lama, não é isso? Não morrem por causa daquilo. Eles se hidratam daquilo. O gosto é ruim, mas ainda é água. E se você nota, em vários lugares que você vai, você prova a água, a água tem gosto diferente em alguns lugares. A água de Ribeira do Pombal é água deliciosa, puríssima, de poço artesiano. E quando você vai para outros lugares, a água é ruim. A água da torneira, eu quero dizer. Nossa água, por exemplo, é ruim.
Mas quando você pode beber água da torneira lá de Ribeira do Pombal, você vê que é mais leve do que nossa água encanada, não é? Não água filtrada. Então você conhece o sabor da água em vários lugares. Certa vez estive em um lugar chamado Matarandiba, aqui na ilha, atravessando o ferry. A água vinha muito colorada ali, ninguém bebia com alegria aquela água, mas havia um certo minadouro, um riachozinho, onde eles iam de canoa e pegavam a água da rocha e traziam para casa para beber. Eu estive ali naquela fonte e eu passei minha mão na pedra, a pedra não tinha limo, a pedra onde bebíamos a água, porque a água era tão pura que nem o limo se criava ali. Cristalina a água. Eu tive esse cuidado, a pedra era seca com a água, não tinha impureza. E eles bebiam, você podia abaixar assim e beber água. Que privilégio, não é? Nós aprendemos a beber água em copos, mas nem sempre haviam copos para nós usarmos e bebermos água. Bom é você juntar suas mãos embaixo do rio e beber água viva, né? Água viva. Aleluia. Essa água viva do Evangelho ainda está disponível. Alguns foram na água viva, trouxeram a água limpinha, é a palavra. Chegaram em suas casas, colocaram num vaso sujo e mexeram à vontade a água. E a água pegou o sabor da talha. E quando você bebe aquela água, você sabe que aquela água não é mais original, como a água que um dia você bebeu. E você não pode imaginar entender o que eu esteja falando aqui, a não ser que você já fez isso. Juntou suas mãos e bebeu água do rio de uma fonte cristalina. Da mesma maneira que você só pode imaginar o que seria beber águas limpas assim, é como alguém poderia apenas imaginar o que é este evangelho puro de Jesus Cristo. Porque a maior parte do que nós temos hoje é um evangelho sujo, misturado, híbrido. Como assim, pastor? Como assim? Vá no mercado e pegue uma manga espada grande, leve para casa, corte ela e chupe aquela manga. E depois faça uma pequena viagem, ou vá num pé de manga, espada original, colha uma manga fresca ali, ou pegue uma que acabou de cair, lave aquela manga, é claro, e chupe a manga, e depois me diga qual é a diferença. Tem pessoas que não conhecem os frutos originais, só conhecem aquele fruto que saiu do pé original, viajou de carreta, chegou no mercado, não sei quantos quilômetros depois, e você comprou já o que já quase se estragando. Assim é o Evangelho. A maior parte do que nós temos hoje é uma coisa manufaturada, passou pela mão de outra pessoa, não é mais o original. Você sabe que não é coisa boa. É como tomar café com leite de vaca, agora aquele leite puro que não viu água. Não é como você tomar um copo de café com leite à limpa, não se compara. O gosto é diferente, mas tudo é leite, tudo é café, tudo é manga, tudo é água. Mas há diferença. Há um padrão pelo qual devemos viver. E esse padrão é a palavra. O padrão não é nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum sistema, é a palavra. Esse é o padrão. Agora, viver pela palavra é algo que requer muita disciplina. Sabem, irmãos, é como o oceano aqui. Nós temos o oceano aqui. Ninguém te impede de entrar nas águas e nadar, não é verdade? E conhecer ali os peixes ali embaixo, comprar um snorkel e pôr um óculos ali de mergulho e mergulhar. Há tanto prazer,
há tanta aventura, há tanta alegria, há tanta saúde em você ir no mar, mergulhar e conhecer o que está ali embaixo e ver. Bom, o mar está ali. Por que você não vai? Porque você não tem preparo. Você não iria sem saber nadar, sem o preparo oportuno. Você não iria a qualquer hora. Você não iria de qualquer maneira. Você poderia morrer. Você tem que ter preparo físico. Você tem que estar preparado para ir ali. Muito bem. E o preparo não começa em um dia só. São muitos dias. Você tem que assentar. Você tem que ler. Você tem que ouvir a experiência dos mais velhos. Se você não alcança pela leitura, você tem que ter alguém que te ensine, um mestre, alguém que saiba, um velho pescador que te ensine, um velho mergulhador que te ensine a ir ali. Muito bem, se você diz, eu posso ir, o mar é de todos, como a Bíblia está para todo mundo ler, eu vou, faço o que eu quero, você perecerá. Você precisa de ajuda. E esta ajuda não é de um sistema humano, não é de um pastor em especial, é de Jesus Cristo, que te ensina de muitas maneiras. Claro que ele usa a sua palavra, e na sua palavra, ele estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para aperfeiçoar o corpo de Jesus Cristo. Você não pode avançar sem esse quíntuplo de Efésios. Você precisa de orientação. Nós precisamos de orientação, senão pereceremos. Não seja arrogante de dizer, eu vou sozinho. Você não conseguirá. Nós precisamos uns dos outros. Esta divisão que bate à nossa porta do nosso coração vem do diabo. Entenda muito bem isto. Divisão não vem de Deus. Ele quer dividir a família, dividir o esposo da mulher e vice-versa, dividir os pais dos filhos, dividir os filhos dos primos, os primos dos seus tios, e continua dividindo de maneira que vai cada um para um lado. Todos divididos, a família despedaçada. Então cada um vai procurar fazer a sua vida como quer. E fará como quer? Não. Achará alguém que convencerá ela de alguma coisa. Receberá um espírito, ou do rock, ou de alguma arte mundana, um espírito intelectual, alguma coisa o tomará. E que você sabe que aquilo não estava em sua família. Seu avô não tinha aquela maneira, seu pai não tinha, por que seu filho tem essa maneira? Ele separou de você. Ele deveria crescer para ser melhor um pouco do que você mesmo. Mas o que faz Satanás? Nos divide e nos dá a cada um aquilo que nós, entre aspas, estamos necessitando, porque cada um é tentado conforme aquilo que tem desejado, a sua concupiscência, e divide. Nós somos uma família. Somos a família de Deus, devemos permanecer juntos. Esse espírito denominacional faccioso nos tem dividido e nos tem matado. Mas o registro familiar de Jesus Cristo, o seu povo segue adiante. Ainda ontem, eu estava vendo uma reunião de pastores, um culto, ali do Rio de Janeiro, na igreja do então pastor, que me batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu era batizado em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda a minha vida. Mas aos 21 anos, eu ouvi que o batismo era em nome de Jesus Cristo. E eu li na palavra, ninguém nunca foi batizado na Bíblia a não ser em nome de Jesus. Então logo eu percebi, me batizaram errado. E na primeira vez que eu fui numa igreja,
que foi perguntado quem deseja ser batizado em nome de Jesus Cristo, eu levantei minha mão. A igreja tinha um tanque embaixo da plataforma, eles tiravam a tampa, então para ser batizado ali você tinha que sentar-se com a perna esticada e deitar-se, né? Parecendo realmente um defunto. E ali bem eu fui batizado em nome de Jesus Cristo. Quem me batizou? Esse pastor, por nome Alex Crispim, agora ali em Queimados, Rio de Janeiro. Eu estava vendo ali, já faz algum tempo, não é? Eu estava vendo quando um grupo de irmãos foi cantar e eu notei um rapaz de seus 25 anos, bem gordo, sabe? Menos que 30, mais que 20. Era ele. E eu olhei ele e quando o notei, eu disse, esse garoto, esse irmão, é aquele garoto que nós vimos há uns 18 anos passados. Eu nunca mais tinha visto. Era uma criança, devia ter 9 anos quando eu o vi pela última vez. Agora, estava ao lado da sua esposa, um rapaz alto, e ao fitá-lo, eu notei que era aquela criança. Porque os traços da sua família estavam nele. Ele se parecia com a irmã dele, a quem eu conhecia, se parecia com o seu pai. Eu vi a família em seus traços. Amém. O que isso quer dizer? Jesus Cristo tem os seus filhos na terra e você pode reconhecer os traços dele nas pessoas, em seus filhos, no dia de hoje. Como eu pude ver a família daquele garoto, naquele homem que eu vi agora, então eu disse, eu sei quem é esse homem. É aquele rapaz, aquele garoto que eu vi há anos passados. Parece com ele, mas os traços parecem com aquela criança que eu conheci. Mas agora ele demonstra os traços mais fortemente de seus pais. Se Jesus Cristo voltasse agora, vocês não acham que ele procuraria também a mesma coisa que eu estou dizendo agora? Pessoas que tivessem os seus traços, o que vocês acham? Pessoas que se parecem com ele. Neste caso, não é mais um traço físico, mas é demonstração de caráter cristão. E isto é que é raro hoje. Caráter de Deus você não encontra, é raríssimo. O que vemos? Pessoas orgulhosas. Quando você nota alguém que alega ter poder de Deus, ter a unção do Espírito, o que ela é? Orgulhosa. Jesus não era orgulhoso. A pessoa pensa que é alguma coisa, porque orou por um enfermo e ele foi curado. Foi você que curou alguém? Não foi o Espírito Santo? Não foi Jesus? Por que você se orgulha? Então, Deus pega uma irmã que vivia na devassidão e torna ela uma mulher santa. Então ela agora põe o nariz para cima e sou santa em nome de Jesus Cristo. Você até pode falar isto, mas sua atitude mostra que você é orgulhosa. Aí chega outra irmã na igreja, procurando esse mesmo Jesus, e aquela irmã agora bem vestida, olhando assim. Que vergonha. O que o diabo faz com as pessoas? Não fez com você não, irmã? Nota as pessoas orgulhosas, quando são bem vestidas, são orgulhosas. Quando têm poder de Deus, pensam que fazem alguma coisa, não sabem. Parece que Judas também curou os enfermos. E ele é um diabo. Não sabe que Jesus disse em Lucas 10, não fique feliz porque os demônios te sujeitam, porque há curas divinas, mas porque o seu nome está escrito no livro, nos céus, não por essas coisas da terra. Onde estão os traços de Jesus Cristo nas pessoas? A água está turva. E é difícil notar o lugar bom de beber água. Mas há uma profecia de que haveria um dia conhecido do Senhor, que nem dia nem noite seria, mas do tempo do entardecer haveria luz.
o Evangelho estaria aqui. E há uma profecia também que diz: serei achado de vós. O Evangelho, o reino de Deus, é como uma pérola que um homem, achando-a, vendeu tudo seus bens por aquela pérola, disse Jesus Cristo. O reino de Deus é isto. Você rejeita, troca tudo que você tem por aquela coisa. O Evangelho é como a dracma perdida. Nós estamos procurando, varrendo, buscando achar aquilo que foi perdido. E o que foi perdido? A comunhão plena com Deus. Isto é o Evangelho. Nunca tire isso de suas mentes. Nós chegamos na igreja, nós oramos, nós cantamos, nós pregamos, mas o objetivo é termos comunhão com Ele. Porque quando estivermos em sua presença, para que mais o Evangelho? Para que mais a pregação da palavra? Estaremos em companheirismo com Ele. Estamos aqui na igreja, reunimos para nos alimentar espiritualmente. E nós não nos alimentamos apenas por nos alimentar. Você se alimenta para você viver, para você andar, para você agir. Então nós chegamos na igreja, lemos a palavra e oramos, para quê? Para termos comunhão com Ele. Esse é o objetivo. Se você não tem tido comunhão com Jesus Cristo, você não chegou no alvo, você não atingiu o correto. Comunhão com Ele é o final. Amém. O que você acha disso? Quando alguém tem comunhão com Deus, ele é diferente. Você não tem que dizer que é diferente. Você sabe que aquela pessoa é diferente. Desculpem dizer isto, geralmente, mas o bom homem do seu bom tesouro tira boas coisas. Ou, numa linguagem bem comum, nós só damos o que nós temos, não é isso? Alguém só dá o que tem. Pois eu vou contar a minha experiência. Eu estava na Marinha e havia um comandante lá, um homem rigoroso, ninguém gostava dele, tremiam de medo do homem. E para quê ter medo de um homem se você anda certo? Você vai temer o quê? É porque eles andavam errados. E eu andava certo, não tinha medo de nada. Finalmente, este homem criticou um serviço que eu prestava a mim e a meus companheiros que prestavam certo serviço. E ele disse: olha, me chamou para me dar uma repreensão. Olha, fizeram assim, assim, assim. O homem disse: eu sei que você não fez isto. O capitão, eu era um soldado, um marinheiro, mas ele teve que falar devagar comigo, porque ele sabia que era mais capaz ele de fazer aquilo que ele me acusava do que eu mesmo. Agora vejam só, um capitão falando para um soldado raso, um marinheiro cheio de dedo. Eu via ele ficar sem graça para falar comigo. Sabe o que é isso? Não era a minha presença, era a presença de Deus em mim. Era o ambiente que eu trazia. E eu sabia qual era o ambiente que ele trazia. Então ele não podia chegar em mim para não sem que a consciência dele o condenasse. E sabe, quando você está errado, eu não preciso de condenar. Você mesmo, seu corpo começa a agir diferente. Não é por isso que nós temos o detector de mentira? O seu corpo mesmo sabe quando você está em pecado. Você soa, você treme, você fica tenso. Você sabe, o seu corpo está lhe dizendo que você está em pecado, em perigo. Então, quando aquele homem sentisse no direito de me criticar por algum tipo de indecência, ele não conseguia falar nem direito. E eu, sério, respeitando a autoridade, mas ele sabia que estava falando com a pessoa errada. Mas eram ossos do ofício, ele tinha que me dizer, eu disse: não estou falando para você, estou falando para que você passe aos seus colegas, assim, assim, assim. Digo, ciente. E bem, então me retirei da presença dele. Quando você tem o Espírito Santo,
Satanás sabe que você tem, e Deus sabe. Você não precisa estar provando para ninguém que você tem, não. Porque você tem, você é. Aleluia. Muito bem. A nossa razão de virmos à igreja e tomarmos esta água limpa é para estarmos hidratados, para nos alimentarmos da palavra, para poder viver em comunhão com Ele. Se você não se alimenta da palavra, se você não faz isto, você acaba que você perde a comunhão com Ele. E você se afasta. E toda vez que você se afasta, Satanás se aproxima de você. Por isso, nunca se afaste de Deus. Nunca se afaste de Deus. O nosso prazer como cristãos é estarmos juntos sempre. Eu não creio num crente isolado. Eu não creio num pastor isolado. Eu não creio em crente em casa. Tampouco creio em crente de internet. Agora tem mais esse artifício. Não creio. Creio que devemos estar juntos, porque está escrito: e todos aqueles que creram estavam juntos. No partir do pão, ninguém dizia que alguma coisa era sua em particular, mas tudo lhes era em comum. A igreja primitiva, nós não podemos viver completamente naqueles moldes hoje, mas podemos ter o mesmo coração que eles tinham. Por que eu digo isso? Porque não nos é pedido vender tudo que temos e morar numa comunidade cristã. Mas o seu coração deve ser o mesmo. Se Deus lhe pedisse para vender tudo que você tem e viver junto entre irmãos, você faria. Você não faz porque não lhe foi pedido isto. Não é tempo mais para isto. Aquilo teve um objetivo. O objetivo era que Israel seria pego por Roma, eles morreriam, Jerusalém seria destruída, cercada, eles tinham que vender tudo para não terem prejuízo. Não é nosso caso agora, ainda não é o nosso caso agora. Por isso que eles tinham que vender tudo, e depositavam tudo aos pés dos apóstolos, que diziam: oba! Não, os apóstolos diziam: separe aí diáconos para dividir essas coisas, porque nós não vamos deixar de orar e ler a palavra para mexer com dinheiro. E eles dividiam de maneira que não havia ninguém que tinha falta de nada. Isso era a igreja primitiva. Não é o que nos é pedido hoje para vender tudo o que nós temos, mas nosso coração deve estar completamente rendido ao serviço de Deus, porque sabemos que haverá um golpe realmente no sistema financeiro, e ninguém poderá comprar ou vender a não ser que tenha certa marca na mão direita ou na testa. Nós temos visto o dinheiro eletrônico surgir, várias moedas já estão agora circulando, o mercado está se transformando. Daqui a pouco você não vai poder mais ter seu dinheiro no banco se você não converter ele para esse padrão financeiro. E você não poderá comprar nem vender se não tiver o seu dinheiro ali. Como você fará? Receberá a marca da besta? Ou viverá como um pobre? Deus te ajude. Como um pobre não, indigente. Nós precisamos do Espírito Santo. Os dias são maus. Os dias são maus. Feliz de quem partiu. Diz a palavra que Deus tira o justo antes do juízo para que ele não veja o mal. As coisas vão ficar bem ruins. Então, se você tem, considere que você não tem. Prepare-se para deixar tudo. Você terá que deixar um dia. Tire seu coração daquilo. Mude o seu pensamento. Você deixará tudo que você tem por Jesus Cristo. Se não, você deixará de qualquer maneira. Eu prefiro deixar por Jesus Cristo. Então, se você não abandonar essas coisas, abandonar aquilo que você tem, tirar o seu coração disso, você não será como a igreja primitiva. Não será. Porque esse é o padrão. E nós devemos deixar todas essas coisas para termos comunhão com Ele.
e Ele nos guiará no lugar melhor que você deve estar. E é isso que nós queremos, ser guiados por Ele. Agora, meus irmãos, quero propor algo para cada um aqui. Quando você vai no médico, você tentou resolver seus problemas das maneiras que você podia resolver. Não conseguiu. O sintoma daquela enfermidade não parou. E aquilo fugiu do seu conhecimento. O que você faz? Você vai a um médico, faz uma consulta ali para ele te ensinar o que está acontecendo. Mas o que seria se você fosse no médico e o médico lhe dissesse aquilo que você tem que fazer e você não observasse, não obedecesse o que o médico disse? Pergunto, para que então você foi no médico se você não vai ouvir o que ele lhe diz? Gastou dinheiro à toa? Pegou fila à toa? Se cansou à toa? Nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Para que você veio à igreja se você não pratica o que a Bíblia disse? Qual a razão? Você perdeu o seu tempo. Mas, quando você pratica, então é diferente. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel. Não sei se é o 32, eu vou achar. Na verdade, não, irmã. Na verdade, 33. 31 e 32. 33, Ezequiel 33. Versículos 31, o 32 e o 33. Os últimos versículos de Ezequiel 33. Aleluia. Deus seja louvado. Todos acharam? E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua palavra. Podem sentar. Nós não estamos aqui para perder o nosso tempo. Nós viemos aprender de Deus. Por isso eu estou dizendo essas coisas, dando exemplos para os irmãos, para que os irmãos entendam. Porque não adianta grandes estudos profundos da palavra se você não praticar. É perder tempo. É dizer, olha, como aquela mensagem foi bonita. Olha, a água era limpinha mesmo. É verdade, tem água limpa, água suja. Que coisa maravilhosa ouvir o pastor falar. Bem, mas você bebeu a água limpa? Você fez isto? Você praticou? Não, mas foi tão bom estar naquele culto. Muito bem, foi como ouvir uma boa canção. Não é porque você ouve uma boa canção, de um instrumento que foi bem tangido, que você é um bom tangedor e que você é um bom cantor. Não. Isso não te faz um bom cantor, um bom tangedor. Mas se você praticar então aquilo que você tem ouvido, você prosperará. Se não,
aquilo que Deus disse virá a acontecer. E aí você vai saber, bem, eu deveria ter ouvido. Na verdade, não era Deus falando comigo naquela ocasião e eu não entendia. Eu estava meio atrapalhado, eu pensei que era apenas o pastor em um de suas pregações, de novo, se repetindo. Não, não foi isto. Foi Deus falando com você. Foi Deus tendo cuidado de você e você não percebeu. Os dias ficam maus, os dias são ruins, são difíceis. Por isso, chega o momento em que ficamos sem saber o que fazer, sem saber aonde ir. Ficamos perdidos. Quando essa hora chega, e chega muitas vezes, e muitas vezes chegou na minha vida, e chegarão outras tantas, e para a sua também, você terá dúvidas, você não saberá o que fazer. Quando você chegar nesse momento que não souber o que fazer, você precisa ter uma conferência com Deus. Aí que te valerá todas as noites que você dobrou o seu joelho. Aí que te valerá todas as vezes que você abriu a palavra, quando o mal chegar. É como a doença agora, essa gripe, essa praga desse último tempo, e virão outras. Deixarão sequelados quem? Aqueles que não chupavam muito limão, laranja, que não comiam muita verdura, muita folha. Quando vem a gripe, vocês veem que eles logo têm uma baixa grande em sua imunidade e logo estão acamados e estão em dificuldade porque não se prepararam. O seu joelho dobrado, o seu calo no joelho, é o único músculo que você realmente vai precisar durante toda a sua vida, meu irmão, minha irmã. Seu calo nos joelhos. O que você acha disso? A força que nós temos é quando ficamos de joelho na presença de Deus. Te valerá, porque os problemas vão vir. E você precisará de uma base firme. E essa base você construiu em oração na presença de Deus. Você se ajoelhou e você sentiu a sua paz. Então, quando você se ajoelhou, você sentiu que tudo está bem. Por quê? Porque Ele se aproximou. Então, isso fez você crescer um pouco, as suas raízes em Deus cresceram um pouco mais para cima. E você, no outro dia, orou de novo, e a raiz continuou sendo irrigada, continuou sendo regada pela presença de Deus. Amém. Que coisa! O dia do mal vai chegar, a seca vai chegar, você precisará ter isto em você, essa segurança, você precisará disso, meu irmão. Talvez você diga, será, pastor? É isso mesmo? É isto. Pode parecer pouco hoje, você vai em sua casa e você ora, você lê a sua Bíblia e você diz, isso fez muita diferença? Fez sim. No outro dia você faz a mesma coisa e você diz, em que isso me fortaleceu? Observe o quanto você está se limpando. É como tirar uma pá de terra, é como tirar um balde de areia todo dia de sua casa, daquele entulho que você queria tirar. Você pensa que é nada naquele dia, mas depois de um mês, você vê o quão mais arejada está a sua casa e quanto mais espaço você tem em sua casa. Eu cansei de tirar terra e de carregar terra, areia, brita, e você metia uma pá no monte de brita e de terra e você via que não fazia diferença. Então você tornava a fazer. E então enchia um balde, um carrinho de mão, não fazia muita diferença. Parecia que o monte estava o mesmo, mas depois de alguns minutos você sabe que aquele monte que era 1 metro de areia, agora é meio metro, e menos, daqui a pouco você está varrendo aquele monte de terra. É um trabalho que soa, que deixa a coluna doendo, é verdade, mas ele produz muito resultado,
Por isso, ajoelhe-se em sua casa e ore, e coloque uma pá de terra para fora de você. Não pá de terra, mas uma pá da terra. Aleluia. Uma pá dessas coisas para fora de você. Elas passarão. Estaremos para sempre com o Senhor num desses dias. Isto, sabe o que isso te fará? Deus começará a falar com você, a te limpar, porque Deus não pode usar um vaso sujo. Aí você diz: pastor, Deus nunca falou comigo. Será? Ele falou sim, disse: tire a pá de terra, se limpe, se limpe. É Ele falando com você, porque Ele não pode falar com você se você estiver sujo. Você precisa se limpar para entrar na presença do Rei. E se você está sujo, a única palavra que você ouvirá de Deus é: limpe-se. Você precisa se limpar. É como um coceira no ouvido. Não adianta você falar com alguém coçando o ouvido. E está coçando o ouvido por falta de quê? De asseio. Limpe seus ouvidos, lave seu ouvido. De vez em quando, a caminhada normal da vida te faz ficar meio moco. Certa vez, eu fiquei surdo desse ouvido. Eu tive que ir num fono, ou num médico desses, ver o que era. Ele então pegou um óculos, olhou dentro do meu, tipo uma lupa, olhou dentro e disse: Ih! E olhou no outro ouvido também: está sujo. E aí, bem que vexame para mim, né? Mas não era só sujeira, era sujeira antiga, um pouquinho de cada vez. Será que você não tem juntado em você um pouquinho de sujeira? Um pouquinho de cada vez? E está cheio de sujeira seus ouvidos? Então o médico pegou um jato de água morna e no meu ouvido. Fez aquele barulho imenso. Pegou uma pinça e começou a pinçar o ouvido. Digo: misericórdia. E mexendo assim, força de que vai estourar meu ouvido. E sabe, isso é um procedimento padrão. Nós, os seres, o bicho, o ser humano, a cera fica dentro do nosso ouvido. E se você nunca foi lá, talvez você tenha uma rolinha disso lá. E ele tirou 2 rolhas do meu ouvido, do lado e do outro. Mas não era só falta de asseio, não era isto. Eu nunca tinha ido lá. Eu nunca tinha botado água morna no meu ouvido. Nunca tinha posto aqueles remédios aí que eu aprendi o que é cerume, acho que é o nome daquilo, para poder dissolver a cera dura. Então a sua vida neste mundo te suja, meu irmão, minha irmã. Você precisa ir na presença de Deus para Ele tirar o que está atrapalhando o seu ouvido de ouvir a sua voz. É sujeira, é pecado, diz o profeta Isaías, que faz separação entre você e Deus. Ele quer falar com você. Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o que você poderia almoçar amanhã. Ele podia dizer: por que você não compra aquele peixe assim naquele mercado? Sobre o que ele falaria com você? Por que você não vai estudar naquela escola ali? É melhor para você. Até na escola que você vai estudar, ele diz. E falar o que com você? Ele falaria: a sua profissão é essa, viu? Escute bem, essa profissão você vai se dar bem. O que Deus vai falar com você? Olha, aquela é a sua esposa, aquele é o seu marido. Deus falará com você sobre tudo que você precisar. Mas porque não ouvimos a sua voz, é porque nós temos pecado e não damos tempo para Ele. Estamos cheios de sujeira em nossos ouvidos, que fazem separação entre nós e a voz de Deus. Quando paramos, disse o profeta de Deus, para orar, nós devemos esperar a voz dele. Mas o profeta disse: há tantas vozes que vêm a nós. E você sabe o que eu estou dizendo. Você se ajoelha para orar e pare para ouvir a voz de Deus. Veja o que acontece com sua mente, como ela começa a rodar. E você fica ali esperando Deus falar. E você tem que ficar ali ainda de joelhos esperando por Ele. E se você não tem paciência, você levanta sem Ele ter falado com você. Você falou com Ele. Você teve comunhão com Ele, mas você sabe que não deu tempo suficiente para Ele te responder.
Nós estamos com pressa de ficar na presença dele. Queremos sair logo. Talvez nosso joelho doa. Mas quero lhe dizer, quanto mais você fica de joelho, mais o seu calo vai ficar duro em seu joelho. Se você tem, os seus pelos cairão do seu joelho, ele vai ficar embranquecido, o seu joelho. E você vai aguentar ficar de joelho mais tempo. E é maravilhoso ficar na presença de Deus. E você permanece ali. Note que tudo que você come, tudo que você tem visto, ouvido, gira em sua mente. E você fica em seus pensamentos, e você sabe que é você. Mas, em algum momento, Deus vem e deixa cair alguma coisa. E você sabe, não, eu não pensei nisso. Foi Deus quem falou comigo. E você sabe, por experiência, que esses sinais são sinais dele. Uma palavra, um sentimento, uma esperança, uma visão. E Deus fala de todas as maneiras, de muitas maneiras. Não há um padrão para isto, mas você sabe que ele se aproximou de você. Às vezes, então você se sente bem em sua presença e você começa a louvá-lo. Ele não diz nada a você, mas ele chegou perto. Então você chora, então você se derrama em sua presença e você nota o quanto indigno é você daquela presença. E você sabe que haverá um dia que você estará naquela presença. E na sua presença os problemas todos se dissolvem. Não há problemas para Deus. Precisamos chegar em sua presença. A chuva. Eu sou um baiano e tenho o privilégio de passar muita chuva aqui nesse lugar. De ir para a escola na chuva, melar meu pé de barro, pegar o trem na chuva. E muitas vezes na chuva, eu orava, eu louvava. Toda vez que chove muito, eu tenho um sentimento no meu coração, que eu lembro dos anos que eu passei. Nos anos da solidão, eu era solteiro. Eu lembro quanto tempo eu passei pensando em Jesus e adorando. Não começou agora. Você me diria, pastor, para o senhor é fácil. Eu tive que crescer, foram muitos anos. Comece servindo a Deus, comece louvando. Você chegará onde eu cheguei e Deus te ajude a chegar mais ainda. Porque Deus é poderoso, maravilhoso e muito maior do que eu posso conter em mim mesmo. Então, quando vem a chuva, eu lembro dele. Eu lembro daqueles momentos que passei com ele. Eu lembro de tantos cultos em que eu estava e estava chovendo. Eu lembro da minha vida com ele. Lembro que a chuva também passará. Esses momentos tristes que vivemos terminarão também, virá o sol. É só o tempo das chuvas. Então essa é a confiança que eu tenho em meu Deus. Como você deveria confiar também naquele médico que você foi consultar. Você já foi nele outras vezes e ele te ajudou quando você não sabia como resolver. Da mesma maneira, quando há outra doença em sua vida, você vai no mesmo médico porque você adquiriu confiança nele. Se você tem vivido com Deus, a cada dia, a sua confiança nele vai aumentando e vai crescendo. Mas eu preciso te alertar, os problemas também vão crescendo. Mas você sabe que como ele resolveu aqueles outros problemas, esse será só mais um problema que ele resolverá. Aleluia. Precisamos de uma conferência com ele, de estar em sua presença. Porque nós temos tantos problemas, é porque nós não oramos antes de fazer aquilo. Porque não consultamos a Deus antes de ir fazer. Nós pensamos como homens, raciocinamos como seres humanos e aí fizemos o que quisemos fazer. E quando agimos assim, nós estamos fadados ao fracasso, porque fizemos por nossa própria mentalidade.
Vocês se recordam? Certa vez Elias estava no Monte Carmelo e ele profetizou contra Israel. Que coisa! Um profeta profetizando contra Israel. Um profeta não deveria abençoar Israel? Então você tome cuidado com o profeta que só abençoa. Ele pode ser um falso. Alguém que nunca lhe causa nenhuma repreensão, alguém que só lhe faz elogio. Eu vou lhe dizer, se você tem um amigo que só lhe faz elogio, ele não é seu amigo, não. Ele está se aproveitando de você, ele está te bajulando. Mas um amigo verdadeiro lhe diz quando você está errado. E um profeta verdadeiro não está só abençoando, ele condena o pecado. E nesse caso, Elias condenou Israel. Nós gostaríamos que Elias viesse em nossa igreja esta manhã para nos condenar, dizer, olha, a não ser por minha palavra, não vai chover mais, vai ter seca. Traduzindo para os nossos dias, a não ser por minha palavra, vocês terão dificuldade financeira. Até quando eu orar de novo? Porque naqueles dias era a chuva para ter plantação, ter gado, a economia girar. Hoje, se não chover, você ainda fica muito bem, né? Você compra um ar-condicionado e bem, paga a água, está tudo certo. Mas atualizando, seria isso. Olha, vocês passarão por uma crise dura até que eu ore de novo. Que pastor é esse, rapaz? Em vez de abençoar a nós, vem condenar a nós. Por quê? É pecado. Deus está zangado com você e eu também fiquei agora. Pois vai estar todo mundo agora em crise nessa igreja. Você, misericórdia, vou sair logo dessa igreja. Vá sair. Não vai ter chuva também. E onde você for? Eu vou para Sergipe. Vá para Sergipe, não vai ter chuva. E se tiver chuva, na sua casa não vai ter, porque vai ter nas outras casas, na sua não vai ter, que eu sou Deus. Deus, quando ele fica irritado, ele é terrível. Nós não queremos um pastor assim, meu irmão José, não queremos só vitória. É só vitória. É só vitória. É como você dizer para o seu filho, é só merenda, meu filho, só merenda. É só merenda, não tem feijão, não tem arroz, é só merenda em sua casa? Não, tem a luta, você tem que comer abóbora, cenoura, beterraba, quiabo, chuchu. Amém, meus irmãos? Tem que comer essas coisas. É só vitória? Não, tem que passar pela prova. Então Elias disse isto, e não choveu. Jezabel, esposa de Acabe, buscou a ele para o matar. E o negócio foi sério. E o povo seguindo Jezabel contra Elias, que profetizou o mal. É porque a mensagem de Deus, entenda bem isto, nem sempre é popular. Geralmente a mensagem de Deus é impopular. O que Deus fala, a maioria não gosta, mas é a verdade. Então, Elias chamou os profetas e Acabe, os profetas de Baal, ao Monte Carmelo, e fez um desafio. O desafio era que o Deus que fosse verdadeiro respondesse com fogo. Então aqueles 400 homens passaram a orar e a clamar ao seu Deus, se cortando e tudo mais, e nada aconteceu. Mas Elias então orou e pediu que Deus confirmasse que ele havia feito tudo por seu mandado. Aleluia! E Deus confirmou. E fogo desceu do céu e consumiu o altar e lambeu a água. Assim Deus também confirmará a sua atitude quando você fizer alguma coisa, porque Deus mandou. Agora não brinque com isso, não. Quando Deus mandar, saiba que foi Deus quem mandou. Não, eu fiz porque Deus mandou. Deus mandou? Não foi Deus que mandou, foi você que entendeu. Vou contar uma história aqui. Nós cremos que Deus enviou para nós um profeta mensageiro, por nome William Marion Branham. Poucos o conhecem, mas ele
foi inspiração para muitos homens que nós conhecemos muito bem. T.L. Osborne, Oral Roberts, Morris Cerullo e outros grandes pregadores se inspiraram em William Branham para terem seus ministérios. Aqui no Brasil, Edir Macedo, R.R. Soares, são sobras do que foi esse ministério de William Branham. Todavia, eles pegaram a água limpa, como eu disse no começo, e fizeram o que quiseram com a água, e passaram a vender o evangelho que receberam de graça. Esse profeta, certa vez, estava no hotel, então chegou no mesmo hotel um casal. Não era um casal, era um par, não é? Um homem e uma mulher. O homem era o motorista daquela mulher e aquela mulher era uma pregadora. Saía pela América pregando o evangelho. William Branham chegou nele e disse: irmão, porque nós somos irmãos. Somos irmãos de todos. Quem foi que nos dividiu? Irmão, não está certo o senhor fazer isto. Estão falando mal. O senhor anda com essa mulher aí, com essa irmã, por toda a América, sozinho. Um homem e uma mulher sozinho, pega mal. E ela não é casada. Aí ele disse: ó, irmão, ela tendo sido casada muitas vezes e agora não era casada, e mesmo que fosse, estava errado. Aí o homem disse: irmão Branham, eu tinha orado sobre isto um tempo, porque eu também não entendia como é que podia ser isto, que Deus usasse essa mulher, e a mulher dizendo, mas enfeitada como uma árvore de Natal, disse o profeta, toda empiriquitada, e pregando o evangelho. Não está vendo que há algo mal? Quanto mais artificial você coloca-se por fora, mostra que você é por dentro. Quanto mais a pessoa melhora fora, porque se sente feia dentro. É isto, não tem outra razão. Quanto mais você é artificial por fora, mostra o que está faltando dentro de você. E aquela mulher estava assim. Então ele orou e disse que teve um sonho. No sonho dele, para responder à situação daquela mulher ali, ele sonhava que a mulher dele era infiel a ele. Veja bem, no sonho dele, para você ver como o pessoal interpreta sonho de qualquer jeito. No sonho, a mulher dele era infiel a ele, mas ele amava tanto a mulher dele que a perdoava. Aí ele acordou do sonho e disse: entendi. Sabe o que ele entendeu? Deus ama tanto a essa irmã que deixa ela fazer o que quiser fazer. Como eu, no sonho, amo tanto minha esposa que perdoe ela tendo me traído. Muito bem. Disse isso para o profeta. O profeta então disse: irmão, esse sonho foi muito bonito, só que esse sonho não foi de Deus. Porque Deus perdoou a Davi também, mas Davi pagou por cada pecado que ele cometeu. Deus não passou a mão por cima de Davi, Davi purgou os seus pecados. A espada nunca saiu da casa de Davi por causa do pecado dele. Será que eu posso pecar e dizer: vai estar tudo bem na minha vida? Não vai. As pessoas dizem, então o irmão diria: irmão Branham, Deus me falou em sonho. Então ele achava que Deus falou em sonho para ele, mas Deus não falou em sonho para ele nunca. Quando Deus fala com você, eu espero que você esteja no tema ainda comigo, eu falo de conferência, de uma reunião com Deus. Quando Deus fala com você, Deus confirma o que falou. Acontece como ele falou. Você diz: eu tive um sonho. Amém. Como é que foi seu sonho? Foi assim, assim, assim. Quero também dizer que o sonho é um sonho para você. O sonho que alguma coisa pode significar uma coisa para você que não significa para mim. O sonho foi seu. Os símbolos do sonho foram para você, não foi para mim. Então Deus sabe como falar a você. Como a chuva, eu sei o que a chuva fala para mim. Então, se eu sonhar com a chuva, eu sei o que eu estou sonhando, com o que eu estou sonhando, e você sabe o que tem, como as experiências que você tem. Mas quando você tem um sonho,
O sonho, quando é de Deus, ele acontece. Lembro-me de certa vez, há muitos anos atrás, eu tive um certo sonho. E eu contei o sonho, sonhei com isso, achei um sonho diferente. Contei o sonho entre os meus colegas marinheiros. E um disse: já sei, Messias, vai ser isso, isso e isso. Outro disse: isso, vai ser isso. Cada um disse o que seria. Até um, em especial, disse o que podia ser. Ele parecia... Eu não tinha essa experiência aí, meus irmãos. Eu estava começando na fé, ou começando a caminhar sozinho, melhor dizendo. Esse rapaz, ele parecia um pouco mais espiritual do que eu. Eu sentia que ele se sentia... Não, eu notava que ele se sentia espiritual. Aquela pessoa meio religiosa, que fala devagar de vez em quando. Não, mas é porque isso. E eu não conhecia. Finalmente ele falou alguma coisa para mim. E o meu sonho, isso foi de uma sexta para um sábado. Do sábado para o domingo, esta pessoa que me parecia espiritual foi trabalhar e eu não, foi para o quartel. No quartel, ela ficou endemoniada. E essa pessoa correu e finalmente parou no manicômio e saiu da marinha, nem se formou marinheiro na época. O sonho foi com ele. Eu não vou tomar tempo aqui descrevendo o sonho, mas exatamente como eu sonhei aconteceu. E eu me lembro de ter dito assim: se é de Deus, vai acontecer. E eu nunca tinha ouvido alguém pregar acerca desse assunto. Era Deus me ensinando. Não me pergunte como, foi Deus quem me deu a palavra. E eu guardei aquilo no meu coração. E da mesma maneira que eu sonhei, aconteceu com ele. E ele era a pessoa com quem eu sonhei. Eu não estava de nenhuma maneira orgulhoso com aquilo. Eu não estava, quando aconteceu, eu não estava pensando: puxa, eu sou um profeta. Não pensei nisso. Eu estava surpreso, porque não foi nada que eu fiz. Quando Deus faz algo por você, você também não fica orgulhoso, porque você sabe, não foi nada que eu tenha feito, foi Deus. Devemos dar glória a Deus. Quer você prosperar? Quer você crescer na fé? Dê glória a Deus. Diga: foi Deus quem fez, Deus é maravilhoso. Ponha Deus para cima. No lugar dele, haverá um lugar para você, debaixo dele, em algum lugar. Dê glória a Deus. Então, quando você tiver um sonho, quando Deus falar algo para você, acontecerá. Agora, dê tempo para Deus falar e peça: Senhor, gostaria de ouvir tua voz. Que coisa maravilhosa é ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, Deus nos fala muito, mas Deus é de poucas palavras. É minha experiência. Deus é de poucas palavras, mas Ele fala muito. Quando Ele fala pouco, mas fala muitíssimo. E algumas vezes não temos nem condição de repetir o que Ele disse, mas nosso coração fica cheio da Sua presença. E nós não entendemos. Certas coisas não tem como entendermos, mas uma coisa é fato: nós sabemos que Ele falou. Ele nunca disse que mostraria todo o caminho para nós. Ele nunca disse isto. Mas Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu estar conosco e Ele tem cumprido a sua promessa. Amém? Gostaria que você, irmão, tivesse conferência com Deus, que você tivesse um encontro com Ele, que Ele se assentasse com você e você se assentasse com Ele, e você ouvisse a sua voz. É algo maravilhoso, não há com que comparar. A voz de Deus é capaz de tirar você do tempo e colocar na eternidade. É capaz de separar a sua alma desse seu corpo aqui. É como te dar um descanso para a sua vida quando você encontra a presença de Deus.
É como se você pudesse sair um pouquinho daqui, dessa atmosfera. É como sair do sol e ir para a sombra alguns minutos, no maior calor do dia. A presença de Deus é como um copo de água fresca também no calor, que desce refrigerando você por dentro. É isso que Ele faz com o seu espírito quando você está em sua presença. Ele te acalma, Ele te equilibra, Ele te fortalece, Ele te ajuda. Mas para isso você tem que estar em sua presença. O problema com muitas pessoas, irmãos, é que Deus vem uma vez a você e você fica feliz com isto. E você pode se sentir, não, Deus está comigo, como Sansão, não é? E todas as vezes você sabe que Deus foi com você e vivendo de uma maneira errada, sem vigiar. Sansão tinha a presença de Deus, tinha. E ele ia porque ele tinha a promessa, as 7 tranças. Ele tinha um pacto consigo. Mas um dia, ele foi cortado as suas tranças. O seu pacto foi quebrado. E ele foi da mesma maneira, confiando que ia vencer. Mas ele tinha sido relapso. Ele tinha sido irresponsável com o pacto que ele tinha, as tranças. E eu pergunto, você tem sido responsável com o pacto que você fez com Deus? Você tem vivido em sua presença? Não, mas você venceu vários inimigos, né? E mesmo você sabe que está errado. E tem avançado, tem vencido. Então você está confiante, quer dizer que você faz qualquer coisa e Deus vai com você. Então você está bem, muito bem. Você sairá uma vez contra o inimigo e você perceberá que sua trança já foi cortada e você será escravizado. Não é que Deus deixará você, é que você pagará por seu pecado. Uma pessoa que está sofrendo não quer dizer que Deus não está com ele, porque para Deus é indiferente, você forte, você fraco, você doente, você... Deus é Deus ainda, a doença é sua, o problema é seu, Deus não mudou. E Deus pode, a qualquer momento, tirar você do seu problema. Foi você que se afastou da presença dele. Então você perdeu sua confiança e você perdeu sua autoestima, porque você sabe que está em pecado. É necessário, então, que suas tranças, como as de Sansão, cresçam mais uma vez. O que são suas tranças? A comunhão com ele. Por isso, convido a todos a voltarem, se afastaram, a comunhão com Deus. Sabe, eu te convido à oração mais uma vez. Eu te convido ao arrependimento, a uma vida de sinceridade, a uma vida de evangelho pleno. Te convido a voltar a ser uma criança, te convido ao perdão, ao amor, à sinceridade, à verdade, à honestidade. Dobre seus joelhos em sua casa e diga: Senhor, quero ser melhor, quero ser bom, quero avançar, quero ajudar, Senhor. Não sei quanto tempo eu tenho nessa terra, mas o tempo que eu estou aqui, Senhor, eu quero viver para Ti. Os dias são maus, e são mesmo, meus irmãos. As coisas vão piorar. Não vai demorar tanto mais, não tem como demorar tanto mais, irmãos. Nós estamos nos encaminhando para um processo sem volta, para o aparecimento do que alguns chamam anticristo, mas na verdade é a besta. Caminhamos para um governo único, e esse governo único trará paz ao mundo, mas ai daqueles que profetizam sobre a paz, porque virá, disse a palavra, repentina destruição. O nosso mundo vai piorar. E eu noto, antes de ler a mensagem um pouco, que as pessoas ficam espantadas com notícias aqui, notícias ali. Você devia, ao invés de se espantar, orar mais, buscar mais a Deus. Vão acontecer coisas difíceis. A água vai ficar mais turva ainda. Mas sabe, quando a água está turva por aqui, lá na rocha, onde eu falei que bebia água, não tinha limo. Aqui embaixo
onde as águas se juntam, é mais fácil você juntar o seu balde de água. Na pedra é mais difícil. Pois bem, isso dará um pouco mais de trabalho a você, mas se você caminhar um pouquinho mais, seguindo o rio, subindo a montanha, você encontrará lá um veio de água limpa ali em cima. Ainda há uma fonte limpa das águas de Deus nesta manhã. Você pode encontrá-la. Escale mais um pouquinho a montanha. A água vem de cima. Deus seja louvado. Amém. Na mensagem Conferência com Deus, se você a tem, página 18. O parágrafo 120. Alguém disse, não faz muito. Se este discernimento e esta cura, e assim por diante, fossem de Deus, a hierarquia católica teria tido isto. Ora, por que a hierarquia judaica não teve isto? Isso não nasceu num palácio, isso não nasceu em um estábulo. Ele não tinha vestimentas bordadas para vestir, mas os trapos tirados do dorso de uma junta de bois, deitado acima de um monte de esterco. O Filho de Deus, o tabernáculo no qual Deus viveu, foi assim que ele decidiu vir. E nós temos que usar camisas douradas, ou traje a rigor e fraques, e grandes, finas igrejas e torres douradas. Isso será um sinal. Vós o encontrareis em panos, envolto em panos, e deitado em uma manjedoura. Há um sinal para vós. Deus habita em humildade, não em pompa. Essa sempre tem sido a ideia do diabo. Deus vem em humildade. Isso será um sinal, não um Deus menor, mas um homem. Um homem, ele chorou como um bebê quando ele era um bebê. Ele brincou nas ruas como menino quando ele era menino. Ele trabalhou na carpintaria com José como homem no trabalho. Ele comia quando ele estava com fome. Ele suava quando ele estava com calor. Ele chorava quando ele estava triste. Ele era um homem. Este será um sinal para vós. Deus habitará convosco em humildade. Não um grande homem orgulhoso, mas um pequeno homem humilde, sem nenhuma procedência, um sinal. Esse foi um golpe mortal no diabo. Ali mesmo, esse é um golpe mortal em toda a denominação e pompa, e em toda a pompa e glória deste mundo. Isso foi um golpe mortal que o Deus do céu escolheu vir desta maneira. Foi isso que aconteceu naquela conferência. Isso tinha que ser decidido. Foi assim que ele escolheu vir. Ele não tinha que vir daquela maneira. Ele era o Deus do céu, mas ele escolheu vir como um bebê. Ele escolheu vir daquela maneira. Foi isso que aconteceu na conferência. No céu. Amém. Profeta de Deus, dizendo aqui: nós tivemos em nosso tempo um profeta, e ele, diferente de mim, quando estava sob unção, ele podia dizer o seu nome, de onde você veio, dizer a doença que você tinha, dizer o que aconteceu no seu passado e o que aconteceria no futuro. Isso foi na década de 60. Ele já morreu. Então, isso foi um sinal para as pessoas. E por que ele fazia isto? Porque Deus deu o sinal, porque ele tinha uma mensagem para pregar. Ele tinha um assunto para entregar a nós, e ele nos entregou. Então, alguns diziam para ele: se esse discernimento que você tem, se essa cura divina que você tem, fosse realmente de Deus, a hierarquia católica devia ter. Foi o que ele estava dizendo aqui. Mas
ele argumentou aqui. Por que então que a hierarquia judaica não percebeu que Jesus havia nascido? Eles não percebem o que Deus faz. Eles também tampouco perceberão a mensagem da hora. O arrebatamento vai acontecer e eles seguirão do mesmo jeito, porque não estão crescendo em Deus. Não é que não estão trabalhando. Eles estão trabalhando, mas eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não interessa o quanto haviam moças puras ali em Israel, Deus escolheu apenas Maria. Foi escolha dele. Há um povo escolhido para o arrebatamento, há um povo predestinado desde antes da fundação do mundo para irem nesse arrebatamento, para serem a noiva de Jesus Cristo. E Jesus disse: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. E disse mais: aqueles que meu Pai me deu virão a mim. Então você não pode rejeitar vir à presença de Deus, porque Ele te chamou. Aos eleitos, aos filhos de pais que mencionou Jesus no capítulo 10 de Lucas, que estão aptos para receber a paz, eles virão para a mensagem, eles receberão o Evangelho. Esta mensagem foi pregada na Adonep para os cabeças das denominações daquele tempo. E eles puderam ouvir a mensagem e ver um genuíno sinal de Deus, verem um autêntico profeta pregando, mas eles rejeitaram. O que dizer de hoje? Você também via um autêntico pastor pregando e eles rejeitam. Mas um falso pastor eles seguem. Por quê? É a sua natureza. Uma pomba não pousa em cima de um cachorro apodrecido, um urubu pousa. É uma questão de natureza. A palavra de Deus atrai os filhos de Deus. Desde quando eu a ouvi, eu não consegui voltar mais para o velho sistema. E você, o que você faria? Para onde você iria? Jesus disse: vocês também não querem ir? Quando ele falou: quem não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, terá parte comigo. Aqueles 70 que fizeram milagres, no capítulo 10 de Lucas, disseram: é demais para nós. Jesus nunca explicou isso. Leia a sua Bíblia. Se eu dissesse aqui para você: quem nunca beber do meu sangue, nem comer da minha carne, vai ter parte comigo. E o pastor enlouqueceu. Jesus disse a mesma coisa. Esse homem é vampiro. Sabiam que a história diz que os crentes eram vampiros, que eles comiam, que esconderam o corpo de Jesus e comiam sua carne e bebiam seu sangue? Eram bruxos? Leia a história. Eles mataram seu Senhor, tomaram seu corpo, ou seja, fingindo que ele ressuscitou, e comem sua carne quando se reúnem. São pessoas reprovadas. É isto. Jesus nunca explicou isso. Aqueles 70 que estavam no tempo do fogo, aqueles 70 estavam, os mesmos 70 do capítulo 10 de Lucas. Mas quando Jesus disse: quem não comer do meu sangue, disseram: duro esse discurso. Saíram. Então, se você ouve uma pregação dura deste púlpito e sai, você é como aqueles 70. Nem é como, é mais fraco, porque eu não disse ainda que era para comer minha carne. Mais fraco que aqueles 70. Jesus olhou para os 12 que restaram, disse: vocês também não querem ir? Que Jesus é esse? Jesus não estava querendo a igreja cheia, não, era? Parece que não. Os 12 que sobraram, mandou embora. Vocês também não querem ir, não? E Pedro diz aqui a resposta: para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Meus irmãos, eu não sei se você chegou nesse ponto, mas eu cheguei. Eu não tenho para onde ir. Eu preciso de Jesus Cristo. Porque se Ele não vier autenticamente para mim,
Eu não tenho para onde ir. Não posso voltar para uma denominação. Não posso, por mim mesmo, ir para o céu. Eu estou aqui dependendo dele. É como o profeta explicou, e falo isso aqui encerrando. O profeta foi caçar com um homem chamado Vini. Vini, ele era um índio e ele era malvado. Ele atirava em animais pequenos apenas para vê-los morrer. Um assassino. E o irmão Brana não gostava daquilo, sentia-se mal com aquilo. E dizia: Vini, Vini, não faça isso. Ele era um bom guia, o Vini. Disse: não faça isso, Vini. Agora, como é que o profeta anda com um homem desse aí, rapaz? Pense um pouquinho. A nossa luz segue conosco, meus irmãos, que não é nossa, não é? Mas Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então é nossa luz também. Segue. E ele andou com ele. E disse: William, velho Bill, coração de manteiga. Isso é um coração de pregador. Dizia que ele era mole. Então, esse Vini pegou um certo apito e disse: olha só, Billy. Olha só, Billy, o que eu trouxe, um apito que imitava o chamado de um veado. A corça é a mãe. E quando ele soprava aquilo, a corça vinha, porque era o chamado do choro da corça, ou do pequeno antílope ali. Então disse Vini: você não pode usar isto, porque quando você soprar esse apito aí, a mãe, a genuína mãe, ela vai vir procurando o seu filho e vai ser morta. Isso é um golpe baixo, não faça isso, Vini. E ele disse, naquele tempo, na década de 60, tinha um mágico muito importante chamado Houdini, que ele se escapava de correntes. Os mais velhos sabem disso, os mais novos não sabem disso. Ele disse: quando você dá um tiro na temporada de caça, você tem que ver, o Houdini perde para essas corças, esses veados, porque eles se intocam na mata, ninguém acha eles. Então eles tinham caminhado muitas milhas e ainda não tinha visto nem sinal de um desses. Então Vini parou e ele pensou que ele ia pegar o seu sanduíche e lanchar. Então o irmão Brana, que estava atrás, um espaço atrás dele, então entendi, o guia parou, vou parar. Ele deve estar pegando o seu sanduíche. Então ele parou e pegou o seu sanduíche e começou a comê-lo. Qual foi sua surpresa? Lá adiante, Vini não tinha pegado sanduíche nenhum, tinha tomado aquele apito. E ele disse: Vini, você vai fazer isso? Não faça isso, Vini. E ele pegou e soprou o apito, que imitava o chamado daquele pequeno veado. Então, quando ele o fez, uma grande mãe corça saiu do meio das folhagens procurando o seu pequeno bebê. William Brana, vendo aquele caso, disse: oh, meu Deus, ele vai estourar o coração daquela genuína mãe. Eu não posso nem olhar. Tem misericórdia, ó Deus, ele disse. E Vini era um excelente atirador. E aquela corça não estava preocupada com a presença dos dois caçadores. Por que não estava? Porque o seu sentimento materno era maior do que o sentimento por sua segurança. Ela queria achar o seu filho que estava em apuros, em perigo. Que coisa! Vocês não conseguem pensar em Deus nisto, não? Eu penso sempre nele. E quando Vini apontou para a mãe corça e disse, o profeta só esperou o estouro do tiro que atingiria o coração daquela genuína mãe. Então o estouro não aconteceu. Vini começou a tremer e abaixou a arma e correu até onde estava William Brana e disse: eu tenho visto o suficiente, William Brana, me guia até esse Jesus Cristo. Quem pregou para Vini?
aquela corça. O evangelho é pregado como, meus irmãos? Capítulos e versículos? Não. A vida que você vive prega o evangelho. Nós temos uma vida de teoria, palavras, palavras, palavras. Nós precisamos de demonstração do Espírito Santo. É o que eu estou buscando. Por isso eu digo, se Jesus não vier até mim, estou perdido, porque para uma denominação eu não volto. E me tornar uma também nunca me tornarei. Ficarei só, esperando por Ele. Vini tinha aquele apito que imitava o som do chamado de um bebê à sua mãe, corça. Será que nós, nesta manhã, também temos algum apito que podemos chamar por nosso Pai? Genuinamente? Temos sim. Esse apito, esse chamado é a oração. Vamos ficar de pé. Quando nós louvamos, quando nós nos prostramos e adoramos e oramos ao Senhor, Ele nos ouve e nos atende. Porque Ele não pode mentir, e Ele disse: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Esse é o nosso Deus. Bondoso Pai, Tu sabes o quanto nesta manhã dependemos de Ti, Senhor. Nós temos caminhado já muitas milhas, Senhor. É mais distante voltar do que chegar no nosso destino. Ó Deus, não temos como voltar. É como atravessar um lago e nadamos com muito esforço e chegamos quase na beira e nosso braço fraqueja. Ó Senhor, se voltar de onde começamos a nadar, não daria certo, não teríamos força. Chegar até outra margem é a única opção. Meu Senhor, a única opção que eu tenho é chegar em Tua presença, Senhor. Eu peço que o Senhor fortaleça meus braços para continuar lutando com as águas. Não só meus braços, os braços dos meus irmãos e irmãs, aqui e em todo o mundo, Senhor, em todo lugar. Nos concede continuar na prova, lutando, vencendo, Senhor. No mundo, o Senhor disse a nós, teríamos aflições. Ó Deus, mas que este culto nesta manhã seja como o som, o clamado, Senhor, do pequeno bebê da mamãe corça, Senhor. Ó Senhor, ó grande El Shaddai, nos atende agora, Senhor. Vem em nosso socorro. Precisamos de Ti, Senhor, para continuar, para chegar em lugar seguro, Senhor. Não nos abandone neste deserto, Senhor. Só temos uma garantia de vitória, de vida. É a Tua presença, é o Senhor. Não nos falte, não nos deixe. Lembra-te que somos homens, somos pó e cinza. Nos enganamos, Senhor, fraquejamos, mentimos, pecamos. Este sou eu e meus irmãos aqui esta manhã. Somos culpados de pecados, fraquezas, Senhor. Mas nos arrependemos esta manhã. Não queremos ser assim, Pai. Cada um de nós aqui, Senhor, com suas fraquezas, com suas dificuldades. Eu oro, Jesus, que o Senhor nos perdoe e nos fortaleça. Nós queremos a Tua presença. Senhor, queremos estar contigo. Queremos ser, como cantamos, um dos tais. Esse povo destemido que são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguidos por levar a sua cruz. É o que nós queremos ser, Senhor, estar em Tua presença, ser o Teu povo. Ó Senhor, sejas o nosso Deus, o nosso pastor, Senhor. Não nos abandone, Senhor. Te queremos, Senhor. Te pedimos esta manhã, vem em nosso meio. Renova, Senhor, nossa aliança contigo. Nós somos Teus, precisados do Senhor.
Não nos abandone, Senhor Deus. O que falaríamos mais para Ti, Senhor? O Senhor conhece todas as palavras, Jesus. Não há um discurso que eu possa fazer que seja capaz de Te emocionar, Senhor. Não são as palavras que saem da minha boca, Senhor, mas olhe para o meu coração, não só o meu coração, mas o coração dos meus irmãos aqui presentes. Tu sabes o quanto somos necessitados de Ti, Senhor. Não nos abandone, Senhor. Não nos deixe, Pai. Renova nossas forças para continuarmos, Senhor. Tu és um Deus de milagres, de maravilhas. Nos concede força para continuarmos na batalha. É o que nós Te pedimos, Senhor. Abençoe cada irmão e cada irmã presentes aqui, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão afastados, em problemas, dificuldades, aqueles que ainda hão de crer nesta palavra. Os liberta dos laços do diabo e os traz à Tua casa. Renova-nos, Senhor. É o que nós Te pedimos, em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Também, ó Senhor Deus, abençoe nossos visitantes nesta manhã. Tu os conheces, Tu sabes tudo acerca deles, suas necessidades. O Fernando e a Teca, Senhor, Tu conheces suas lutas. E eu oro, Pai, que Tu sejas com eles, que Teu Espírito Santo venha até eles, que eles Te conheçam como Salvador de suas almas. Ó Deus, em Teu nome, Senhor Jesus, nós Te oramos, pedindo que também nos leve em paz aos nossos lares. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos em paz.